Nasceu-nos hoje um menino, e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje ao fim do nosso itinerário do Retiro do Advento na festa do Natal. Esses tempos de preparação, como a Quaresma e também o Advento, são tempos apenas de preparação. O objetivo é a festa, é a meta. E nós chegamos a ela, a festa do Natal, do nascimento do Senhor, a encarnação do Verbo. A igreja prevê mais de uma missa. Eu vou tomar somente o comentário da missa da noite e um pouquinho também da missa do dia. São duas compreensões bem diferentes do mistério. Na missa da noite é como se a gente tivesse uma câmera que tomasse de perto o evento, analisa detalhadamente o evento de perto. Nesse acontecimento da noite de Natal, o nascimento de Jesus em Belém, todas as circunstâncias externas concatenam para formar como que uma espécie de um quadro, de uma moldura onde acontecerá o evento. O edito de César, o recenseamento, as hospedarias que estão cheias, a manjedoura, os pastores, ou seja, tudo concatena-se formando um quadro belo, a moldura de um quadro belo em onde acontecerá o evento. É a providência divina que tudo governa para que aconteça de forma bela e harmoniosa o evento mais importante da história da humanidade. Logo é dado o contexto histórico, o recenseamento imposto por César, como uma forma de cobrar impostos ao povo e, em consequência disso, o fato de José e Maria irem até a cidade de Belém, porque José era daí, da descendência de Davi, e, portanto, teria que recensear-se em Belém. Dado este contexto histórico, o texto mostra o nascimento como tal, nos seus diversos elementos. Primeiro, as circunstâncias peculiares em que ele acontece. Não há lugar nas hospedarias, porque há muita gente, completam-se os dias de Maria e os dois são obrigados a alojarem-se numa espécie de estrebaria, ou numa sala onde se encontram também animais. Uma tradição posterior criou a ideia de que fosse uma gruta. O importante é que é um ambiente muito simples, e numa manjedoura, uma espécie de um cochozinho de animais, nasce o menino Jesus. E a Virgem Maria o envolve em faixas e o coloca, então, numa manjedoura. É muito importante perceber aqui o mais importante de tudo, a simplicidade, o desprovido de comodidades, a humildade de tudo o que está acontecendo. Isso coaduna perfeitamente com todo o conjunto do mistério da encarnação. Aquele que nasceu envolvido em faixas, terminará a sua vida também envolvido em faixas na cruz. Nasceu na pobreza, viveu na pobreza e na simplicidade, e morreu na pobreza e na simplicidade. Depois que mostra o acontecimento, o texto fala de umas figuras importantes, que são os pastores, que passam a noite em vela cuidando dos animais. São homens pobres e simples, e eles recebem uma luz que os esclarece, que nasceu para eles um Salvador. Eles enchem-se de alegria. A luz e a alegria marcam essa descrição dos pastores. E aos pastores é dirigida a palavra de que eles encontrarão um sinal, que é uma criança envolta em faixas. Esse é o sinal da presença de Deus, um sinal extremamente simples e humilde. Os anjos terminam cantando esse hino belíssimo, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados.
como diz São Irineu de Lyon, a glória de Deus é a vida do homem. A glória de Deus é o homem vivendo feliz e vivendo bem. Isso acontece na encarnação. Na encarnação, Deus se faz homem e abraça toda a humanidade. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito bonita, que nos lembra que desde os tempos antigos Israel esperava pelo nascimento deste Rei Messias. Esperou durante uma longa noite dos tempos, durante uma longa noite, e agora chega a esta presença do próprio Rei, que é mostrado sobretudo como luz. O povo que andava nas trevas, que andava na escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Natal é a festa da luz, não das luzes das cidades e do consumismo, mas dessa luz humilde que nasce em Belém. Depois o texto da primeira leitura, falando da vinda deste Rei Messias, fala que ele vai produzir uma grande transformação. Antes, há trevas e escuridão, que o texto fala de sombra de mortes, a opressão, fala de canga posta nos ombros, o bastão do opressor, o jugo que pesava. Ou seja, o povo de Israel que viveu escravo por tantos tempos, oprimidos aí pelo bastão do opressor, pelo jugo do opressor que pesava sobre eles. E por último, a guerra e a violência. O texto fala de roupas manchadas de sangue e fala da bota dos soldados que faz barulho e que oprime o povo. Depois, fala de uma grande mudança. No lugar das trevas, a luz. Uma grande luz que põe fim às sombras da morte. Depois fala de uma grande alegria. A alegria que experimentam os ceifadores na hora da colheita, ou aqueles que repartem os despojos da guerra. E por fim fala-se da paz. No lugar das roupas de sangue, então queimam-se todas as roupas de sangue e todos os objetos de guerra usados pelos opressores. Mas o mais importante desse texto é o que vem a seguir. O texto diz que um sinal vai ser dado. E o sinal é surpreendente. Um filho nos foi dado, porque nasceu para nós um menino. Um filho nos foi dado. Ou seja, Deus vence o mal com a força do pequeno. O Salmo 8º é, nesse sentido, uma coisa linda. Diz o Salmo: o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, das crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Ou seja, Deus vence a força do mal com a ternura e a simplicidade de uma criança. É uma criança que vai opor a força aos maus. Depois o texto termina falando de características do Messias esperado, que são os próprios títulos dele. Ele será chamado de Conselheiro Admirável, ou seja, o conselho, Deus forte, a fortaleza, Pai dos tempos futuros, a paternidade, a generosidade, a bondade, Príncipe da paz, aquele que traz a paz vencendo a guerra. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, ela esclarece de Paulo, a carta de Paulo, que a graça de Deus já se manifestou no mundo. Quando acontece a encarnação, Deus tira o véu de si mesmo e se mostra em Jesus. Deus é a revelação, a aparência clara de quem é Deus em Jesus. E esta graça se manifesta com uma missão específica: trazer a salvação a todos os homens. E esta salvação que ele vai trazer tem também mudança, como na primeira leitura, que são as seguintes: ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Abandonar as paixões mundanas
e viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Então essas são as leituras da noite do Natal, são leituras muito bonitas. As leituras do dia do Natal, especialmente o Evangelho, que é o Evangelho do prólogo de São João, é como se fosse uma câmera que se distancia, né? Se na noite de Natal a câmera está colocada próxima das pessoas para mostrar com detalhes o evento, as leituras do dia é como se uma câmera afastasse da cena e mostrasse de longe, como uma imagem de satélite. E de longe o que se percebe é que aquela criancinha que está nascendo ali é o Verbo de Deus. Ela é a palavra de Deus que está em Deus e que expressa, portanto, o próprio Deus. Ele é um reflexo de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que é aquela na qual o Pai se vê. São João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, o deu a conhecer. Então, ele é a palavra de Deus que está em Deus e que revela a essência de Deus. Mas essa palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, ela não é apenas uma palavra em Deus, mas agora é também uma palavra no mundo. E tudo que foi feito neste mundo foi feito por ela e para ela. Ela é o princípio e o fim da criação. Falando do Verbo, o texto diz: tudo que foi feito nele, e fora dele nada foi feito. Portanto, tudo o que existe foi feito no Verbo e traz as sementes do Verbo. E de maneira especial o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, a mais elevada das criaturas. É essa sim, imagem e semelhança perfeita de Deus. Fora desta palavra de Deus que veio a nós, tudo é confusão. Por isso, ele é apresentado como luz, que ilumina todo ser que vem a este mundo, que ilumina as nossas trevas interiores. E ele é apresentado também como vida, como aquele que vem por fim, mas os seus não o acolheram, o que também é um grande mistério, o mistério da iniquidade. O ser humano necessita tanto desta palavra, anseia por ela desde o mais profundo do seu ser. E, entretanto, na sua raiz judaica, não acolheu o Senhor. Provavelmente isso ocorreu porque o orgulho e o egoísmo e a soberba não suportam aquilo que é o seu contrário, o amor, a generosidade e a gratuidade. Mas o texto diz a seguir: para aqueles que o acolheram, ele lhes deu a graça de participar da sua glória. Ou seja, se os judeus não o acolheram, quando da encarnação do Verbo, aqueles que o acolhem participam da filiação divina, recebem todos os dons por herança na filiação em Jesus. Então, essa é a festa do Natal, da missa do dia. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos dela, temos profunda necessidade dela, mas é necessário que a acolhamos com o coração aberto e livre. Acolhamo-la na nossa vida como a luz que ilumina as nossas trevas e a vida que põe sentido e alegria em nossa vida às vezes desbotada e sem sentido. Então, para terminar, como todos os dias, façamos uma pergunta: onde eu procuro os sinais da presença de Deus? Já aprendi a encontrá-los na simplicidade, no que é discreto, simples e humilde? Deus sempre se revela nas coisas simples, cotidianas e humildes. É em Belém que devemos procurar pelo Senhor, e não em Jerusalém e nos lugares mais importantes deste mundo. Ao terminar esse percurso, esse itinerário que nós fizemos, agradeço a todos vocês pela atenção, espero ter podido ajudar de alguma forma a preparar-se para o Natal e quero expressar de maneira muito especial o agradecimento à irmã Teresiata, que com muita dedicação, com muita eficiência e capacidade, produziu esses textos, esses vídeos e fez deles algo muito mais agradável e mais bonito. Muito obrigado, irmã Teresiata.
Feliz Natal a todos, que Deus os abençoe e os guarde. Amém.